Olá, sou o pastor Sidney Isaías. Queridos, vamos refletir hoje no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, versículo de número 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Esse versículo é interessante, querido, no contexto da videira verdadeira, pois a primeira parte é dividida em dois pontos. Primeiro, João diz que precisamos permanecer em Jesus, pois os ramos sem a videira morrem. Jesus é a vida, João 14,6. Sem ele só há a morte. O segundo ponto do versículo é que a palavra dele, a palavra de Jesus, precisa permanecer em nós, pois sem ela, querido, seremos absorvidos pela mentira, a falsa doutrina e as regras simplesmente humanas. Ou seja, vamos achar que estamos fazendo a vontade dele, mas não estaremos. Agora, quantos estão iludidos no mundo religioso, amados, achando que estão com Cristo, mas não estão? Precisamos tomar o devido cuidado para não cairmos na mesma cilada e nos acomodarmos, achando que estamos em Cristo e não estando. Queridos, precisamos também examinar a nós mesmos se estamos na fé. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, nos dá esse entendimento. E também precisamos vivermos a palavra de Deus, vivermos ela, que é Jesus, e não somente falar dela ou ensiná-la, precisamos vivê-la no cotidiano. As pessoas precisam ver Cristo em nós. Já a segunda parte do versículo, João diz que tudo que pedimos será feito. Mas será que tudo que pedimos é de acordo com a vontade de Deus ou não temos porque não pedimos? Quando pedimos, queridos, não recebemos, isto é, de fato, pois pedimos por motivos errados, para gastar em nossos prazeres e deleites. E Tiago, capítulo 4, versículo 2 e o versículo 3, parte C, também nos traz esse entendimento. Para refletirmos, Deus tem mesmo que nos dar alguma coisa? Ou Ele já nos deu tudo o que precisávamos para viver dignamente? É uma pergunta, responda. A segunda pergunta, a graça de Deus basta para nós? Ela é suficiente para nós ou queremos mais? É de fato interessante e oportuno fazermos estas perguntas. Sabe por quê? Porque estamos vivendo um frenesi de buscas. As pessoas dizem que estão em Cristo, mas vivem constantemente numa frenética busca. Querido, Jesus enfatizou que era importante os discípulos permanecerem nele, querido. E a palavra permanecer saiu dos seus lábios, dos lábios de Jesus, 7 vezes. Isso significa que ele estava falando para nós continuarmos, ficarmos nele. E assim como um ramo recebe alimento da videira, os discípulos recebiam de Jesus a substância para a vida, amados. Agora, esquecerem-se disso numa hora tão crucial teria sido desastroso para eles. Se os discípulos se separassem da videira, vejam bem, morreriam e seriam queimados por aquele que cuida da videira. Amados, os discípulos enfrentariam um grande sofrimento nas 24 horas seguintes e teriam várias opções. Nós também vamos enfrentar oposição e aflições, se não física, espiritual, como seguidores de Jesus. E nós também teremos opções. E eu lhe darei algumas delas. Quando somos odiados por causa de Jesus, podemos cair fora. Segunda opção. Quando somos odiados por causa de Jesus, podemos nos sentir traídos. Terceira opção. Quando somos odiados por causa de Jesus, podemos mudar de identidade. Mas guarde bem isso. Quando somos odiados por causa de Jesus, podemos nos agarrar à videira verdadeira.
podemos nos sentir acolhido por ela e receber dela a vida que dela emana. Conclusão: se Jesus é tudo, então, queridos, já temos tudo. E quando vier a adversidade, a tribulação ou a perda neste mundo, continuaremos com tudo, pois Jesus é a vida, é o caminho, é a verdade, João 14,6, e também é a videira verdadeira, a qual, queridos, os ramos, seus discípulos fiéis, permanecem sempre nele. Que Deus os abençoe até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. Amém.